Olá pessoal, hoje vamos explorar 10 curiosidades fascinantes sobre a Capadócia, uma região mágica na Turquia, conhecida por suas paisagens surreais e história rica. Vamos lá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo e no espaço, para um lugar que parece ter saído direto dos livros de história, ou melhor, dos livros de fantasia, uma região da Turquia onde a natureza e a história se misturaram de um jeito único, criando paisagens surreais e guardando segredos milenares. Isso mesmo! Preparem seus chapéus de exploradores, porque hoje vamos desvendar 10 curiosidades incríveis sobre a Capadócia. Um lugar que já foi rota de caravanas, lar de impérios, refúgio de cristãos e que hoje encanta o mundo com suas maravilhas esculpidas pelo tempo e pela mão do homem. Então apertem os cintos, aumentem o volume e preparem-se para se surpreender com a Capadócia. Se preparem para abrir a boca de espanto por Gatwarsar Yel, porque a primeira coisa que chama a atenção na Capadócia são as paisagens que parecem ter saído de um sonho. Imagine um lugar com vales extensos, onde o tempo esculpiu a rocha em formas bizarras e fascinantes. Estamos falando de torres pontiagudas, cogumelos de pedra, mas tudo isso tingido por tons de rosa, amarelo e laranja. Mas como a natureza conseguiu criar tamanha obra de arte? A resposta está milhões de anos atrás. Imaginem vulcões. Em região Everseer e Shroud, são expelindo lava e cinzas que cobriram toda a região. Com o tempo, a erosão fez o seu trabalho minucioso, esculpindo a rocha vulcânica macia e dando origem a essas formas surreais que desafiam a nossa imaginação. E não pensem que é só isso. Ao longo dos séculos, o homem também deixou sua marca na paisagem da Capadócia, escavando casas, igrejas e cidades inteiras dentro dessas rochas. É como se a própria natureza tivesse convidado o homem a fazer parte dessa obra de arte. E por falar em escavar, preparem-se para a segunda curiosidade. As cidades subterrâneas da Capadócia. Imaginem só quilômetros e quilômetros de túneis e galerias que se estendem como uma verdadeira teia sob a superfície. Mas por que alguém construiria cidades debaixo da terra? A resposta está na história conturbada da região. A Capadócia sempre foi um território cobiçado por diferentes povos. E, para se protegerem de invasores, os antigos habitantes construíram verdadeiros labirintos subterrâneos. E não pensem que eram simples esconderijos. Essas cidades eram equipadas com tudo que era preciso para sobreviver por longos períodos. Casas, cozinhas, estábulos, igrejas, poços de ventilação e armadilhas para confundir os inimigos. Algumas delas podiam abrigar até 20.000 pessoas. É como se a Capadócia guardasse um mundo secreto sob seus pés. E que tal a gente sair das profundezas da Terra para apreciar a beleza da Capadócia do alto? A terceira curiosidade vai te deixar com vontade de voar, literalmente. Estamos falando dos famosos passeios de balão de ar quente. Uma experiência simplesmente inesquecível. Imagine sobrevoar os vales da Capadócia ao nascer do sol, enquanto as cores douradas e alaranjadas da aurora pintam as formações rochosas. Lá de cima, a vista é ainda mais espetacular. Os balões coloridos deslizam suavemente pelo céu, proporcionando uma sensação de paz e liberdade.
E o mais legal é que a tradição dos balões na Capadócia é antiga. Reza a lenda que os primeiros a cruzarem os céus da região foram as águias, que inspiraram os homens a criarem seus próprios meios de voar. Hoje, os balões se tornaram um símbolo da Capadócia, colorindo o céu e encantando visitantes do mundo inteiro. A fé move montanhas. E na Capadócia, ela esculpiu igrejas. A quarta curiosidade vai te levar para dentro da história da arte e da religião. Preparem-se para conhecer as igrejas nas cavernas da Capadócia, um tesouro histórico e cultural. Durante a perseguição aos cristãos nos primeiros séculos da era cristã, a Capadócia serviu como refúgio para muitos fiéis. E onde eles encontraram abrigo? Nas cavernas. Lá eles esculpiram igrejas, capelas e mosteiros, decorando as paredes com afrescos que retratam cenas bíblicas e a vida dos santos. Essas igrejas nas cavernas são verdadeiras obras de arte que resistiram ao tempo. Os afrescos, mesmo desgastados, ainda impressionam pela riqueza de detalhes e cores. É como se a fé dos antigos habitantes da Capadócia ainda ecoasse pelas paredes de pedra. E que tal a gente dar um passeio por um vale mágico, onde a natureza parece ter se superado na arte da escultura? A quinta curiosidade vai te levar para o famoso Vale dos Monges, um dos lugares mais fotografados da Capadócia. Preparem-se para se encantar com as chaminés de fada, formações rochosas em forma de cone, que se erguem como torres gigantescas no meio do vale. Algumas chegam a ter 40 metros de altura. É como se a natureza tivesse brincado de empilhar pedras gigantescas, criando um cenário de conto de fadas. Mas por que Vale dos Monges? O nome se deve aos eremitas que, em busca de isolamento e conexão espiritual, escolheram essas formações rochosas como morada no século IV. Eles escavavam as chaminés de fada para criar suas casas e igrejas, transformando o local em um centro de vida monástica. A Capadócia, com suas paisagens mágicas, guarda uma história rica e milenar. E a sexta curiosidade vai nos levar para conhecer os primeiros donos dessas terras, os poderosos hititas. Por volta do século XVIII a.C., os hititas, vindos da Anatólia Central, estabeleceram um império que se estendeu por grande parte da Turquia e da Síria, incluindo a Capadócia. Eles dominavam a metalurgia do ferro, o que lhes conferia grande vantagem militar, e construíram cidades fortificadas e templos grandiosos. Embora o Império Hitita tenha declinado por volta de 1200 a.C., eles deixaram sua marca na Capadócia. Sítios arqueológicos como Hattusa, a capital hitita, revelam a grandiosidade dessa civilização que dominou a região por séculos. É como se a Capadócia sussurrasse histórias de reis, guerreiros e deuses hititas. E que tal a gente brindar a essa viagem pela Capadócia com um bom vinho? A sétima curiosidade vai te levar para conhecer a tradição vinícola da região, que se mantém viva há milhares de anos. As condições climáticas da Capadócia, com dias quentes e noites frias, são ideais para o cultivo de uvas. E adivinhem só onde os vinhos são produzidos? Nas cavernas. A temperatura e a umidade constantes no interior das rochas criam o ambiente perfeito para a fermentação e o envelhecimento da bebida. Os vinhos da Capadócia são conhecidos por seu sabor único e aroma frutado. E o mais legal é que a tradição da produção artesanal ainda é preservada por muitas famílias da região. É como se cada gole de vinho contasse um pouco da história e da cultura da Capadócia. Preparem seus mapas e guias turísticos, porque a oitava curiosidade vai te levar para um dos lugares
mais incríveis da Capadócia. O museu a céu aberto de Göreme. O verdadeiro patrimônio da humanidade. Imagine um complexo gigante, com igrejas, capelas e mosteiros escavados nas rochas, decorados com afrescos que datam do século X ao XII. O Museu a Céu Aberto de Göreme é um dos maiores e mais bem preservados exemplos da arte bizantina. Um estilo artístico religioso que floresceu no Império Romano do Oriente. Caminhar por entre as igrejas de Göreme é como voltar no tempo e mergulhar na história da arte e da fé. Os afrescos que retratam cenas bíblicas com cores vibrantes são de tirar o fôlego. É como se a Capadócia abrisse um portal para o passado, revelando a riqueza cultural de uma época fascinante. E se eu disser que ainda hoje é possível viver como os antigos habitantes da Capadócia? A nona curiosidade vai te levar para dentro das casas nas cavernas, que continuam sendo habitadas até os dias de hoje. Ao longo dos séculos, as pessoas adaptaram as cavernas da Capadócia para suas necessidades, transformando-as em lares aconchegantes e funcionais. As casas nas cavernas são naturalmente frescas no verão e quentes no inverno, proporcionando um conforto térmico único. E não pensem que estamos falando de casas rústicas e primitivas. Muitas casas nas cavernas foram modernizadas com água encanada, eletricidade e até internet. É como se a Capadócia oferecesse a oportunidade de viver em harmonia com a natureza, sem abrir mão do conforto da vida moderna. E para finalizar nossa aventura pela Capadócia, a 10ª curiosidade vai te levar para uma viagem no tempo. Quando a região era um ponto estratégico na Rota da Seda, a principal rota comercial que conectava o Oriente ao Ocidente. Imaginem caravanas carregadas de seda, especiarias, pedras preciosas e outros produtos exóticos, cruzando a Capadócia, vindas da China, Índia e Pérsia. A região, localizada estrategicamente entre o Oriente e o Ocidente, se tornou um importante centro de comércio e intercâmbio cultural. A passagem da Rota da Seda pela Capadócia deixou um legado rico e multicultural. A arquitetura, a culinária e os costumes da região foram influenciados por diferentes povos que por ali passaram, deixando sua marca na história da Capadócia. É como se a Capadócia fosse um caldeirão cultural. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal para mais viagens incríveis e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!